bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Estamos aqui, mais um podcast do Desarquivando, mais uma edição depois de alguns séculos, né? E estamos aqui hoje eu, o Matheus e a Tainise. E aí, Tainise, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, depois de tanto tempo, que saudade de dizer isso. Um feliz 2021, já que a gente não tinha se falado esse ano ainda. Tudo bem, retomando, a gente precisou fazer algumas paradas que a gente até não gostaria de ter feito, não era a intenção, mas como a gente tá sempre se adaptando, a gente precisou fazer. O ano tá começando, uma oportunidade da gente recomeçar também. Exato. Nosso intuito é falar de Enem, história, então vamos focar nisso. E é isso, espero que todo mundo bem, espero que todo mundo se cuidando com a pandemia, mas estamos aí de volta, esperando que dê tudo certo. E começamos um ano muito atípico, um ano diferente, né? Um ano com, além de todas as coisas que fazem deste ano completamente atípico, né? Começamos um ano com o Enem logo em janeiro, né? Para quem... Em janeiro, no meio de uma pandemia, né? Exatamente, para quem fez o Enem, aí eu fiz, para quem foi, passou por uma situação completamente diferente, né? No início do ano e tudo mais. Em alguns lugares teve também aquele problema da lotação das salas, muita gente não conseguiu fazer ali a prova no primeiro dia, né? Também teve a questão do Enem virtual, foi a primeira vez que teve, né? O Enem digital, bastante coisa diferente por aí. Tudo diferente, tudo muito questionável, porque a gente não tem ideia, tanto quanto fez, já é algo que é apreensivo de se fazer um Enem, né? Todo mundo já sempre vai nervoso. E aí, no meio dessa situação tão delicada, tão complicada, tão perigosa, tudo muito novo, locais que deveriam ser organizados conforme a situação exige, que não foram, a gente já soube de superlotação nas salas, gente que correu para fazer, chegou lá e não conseguiu, temas diferentes que a gente viu tanto na história, um tema complexo lá na redação também, na prova de linguagens, foi uma coisa bem nova, assim, não de uma maneira que a gente gostaria, né? A gente sabe que Enem é sempre um negócio complicado, sempre exaustivo. Estamos em uma época típica, né? Então o Enem, a gente que é da educação, que se envolve com isso, até todo mundo preferia que não tivesse acontecido, porque realmente não é o momento. Exatamente. Mas aconteceu e é o momento de avaliar, né? Aconteceram diversos protestos, né, em relação à aplicação do Enem, né? E inclusive a falta de determinadas não, a falta de condições, né, de aplicabilidade para o Enem, a estrutura que pudesse ofertar segurança, né, a devida segurança nesse momento aí, muitos locais aí não teve, a maior parte dos locais, né, não teve esse tipo de estrutura aí, o que causou um problema bem grande, né, que foi a série de protestos em relação à aplicabilidade do Enem. Mas, né, esteve aí, aconteceu, quem fez ali viu uma série de questões bem diferentes nos outros anos, né? Algumas questões, na verdade, até um pouco, ao meu ver, problematizáveis, né? E um tema de redação bem bom. Eu gostei do tema de redação, achei bem legal, assim. Importante, um tema muito importante a se falar, né? Que foi a estigmatização das doenças mentais no Brasil, né? Sim. Então... Mas um tema bom, mas complexo, mas bem questionável. Tipo, conversando antes, ali nos dias do Enem, quando estava sendo feito, no dia que saiu para todo mundo, conversando com uma amiga e a da educação também, falando, né? A gente que já é um pouquinho mais velho, que já tem nossos aninhos de faculdade, que já tem um pouquinho mais de estrada rodada, de experiência de vida, sabe que é interessantíssimo falar. Agora, é um tema que carece muito de dados. Claro que eu não cheguei a ver a questão em si da redação, mas acredito que tenham sido trazidos dados ali do enunciado, que sempre tem um enunciado para redação. Mas para gurizadinha, fazendo pela primeira vez, que tem 16, 17 anos ali, é um tema bem mais maduro, assim, de se conversar, não subestimando, mas é algo que... No Enem a gente vê a gente estudando pro Enem quando é novinho ali, estuda várias coisas e ninguém faz ideia do que é redação. Então eu acho que um tema de saúde mental pra gurizadinha que tá estudando ali, é meio complicado chegar lá super sabendo falar sobre isso, sabe? Claro, a gente vai avaliar conforme for o nível da redação em geral, assim, mas pra gurizadinha que é adolescente, chegar e já falar sobre um assunto tão complexo, imagino que tenha sido uma certa pauladinha, assim. E... que irônico até, sabe? Porque no ano de estudar pro Enem pra gurizada mais nova já é sempre complicado. Pra todo mundo que estudar pro Enem já é complicado. E tu estudar em casa, num ano de quarentena, de pandemia, pra alguns sem tanto recurso quanto outros,
quanto os outros, e acredito que todo mundo tá meio que pirando, assim, quem não tá pelo Enem tá pela quarentena, muita gente anda pelos dois, e aí chegar lá e falar sobre saúde mental, imagino que tenha sido um bom baque, sabe? Mas é interessante se falar, sim, é necessário, só que às vezes é questionável, né? Deveria começar justo por um Enem. Ainda assim, que bom que se falou em algum momento, né? Exatamente, concordo. Eu acho que é um tema muito, como eu disse, é um tema muito bom de se falar, mas realmente para poder falar de saúde mental, nesse quesito assim para o pessoal que é mais novo, eu acho que é um público importante chegar com essa conversa, com esse assunto, com esse tema, né? Mas eu acho que existe, inclusive é um próprio problema que eu citei na redação, né? E eu acho que posso estar muito enganado, né? Bem equivocado, mas eu acredito que não existe ainda uma divulgação a esse nível para esse público de trabalhos qualificados, de pessoas qualificadas assim, na área do tratamento clínico de doenças mentais, né? E que existe no Brasil hoje uma popularização muito grande de tratamentos alternativos, entre aspas, de doenças mentais, né? De ansiedade, de depressão, de vários transtornos, né? E como a gente vê, por exemplo, existem pessoas que não são qualificadas na área, não têm formação profissional para lidar com esse tipo de questão e vendem materiais dentro de empresas e livros e coisas assim no Brasil afora, no mundo afora, né? Como uma coisa que na verdade não seria uma doença, não seria um transtorno sério, e sim, por exemplo, questões de falta de determinação, questões de... Sim. Onde eu mesmo sou o meu próprio problema, exatamente. Infelizmente, de mau caráter, dizendo assim, que relativiza isso e se utiliza de uma fragilidade ali da pessoa no momento que está fragilizada emocionalmente, para, infelizmente, querer lucrar em cima disso, sabe? Até a questão até de próprias religiões, às vezes dizendo ali que é falta de Deus, tal coisa, não generalizando, tá? Dizendo que não tô querendo botar aqui no balaio e dizer que toda religião tá se aproveitando disso, mas algumas pessoas fazem uso disso para dizer que não, é falta de Deus, é falta de vontade. Muita gente, em geral, dizendo que é falta de otimismo da pessoa, que a pessoa é mal agradecida, e pessoas que realmente não são profissionais da saúde mental querendo falar sobre isso, sendo que não é a área deles, sabe? Isso é muito complicado. Exatamente, agindo num papel que traz bastante perigo, né? Bastante perigo, desinformação. E eu acho que, infelizmente, esse ainda é o campo que mais tem divulgação hoje em dia. Então, acho que a falta da divulgação de trabalhos de pessoas, né, qualificadas dentro dessa área ainda ainda é muito baixa perto do que poderia ser, né? E aí causa, por exemplo, esse problema que tu citou do pessoal mais novo não ter ainda, talvez, um aporte bem estruturado para poder falar com muita propriedade sobre o tema, né? Não sobre saúde mental, mas sobre o tema, a estigmatização, né? Dos problemas. Discorrer sobre isso na redação mesmo, sabe? Mas é muito complicado, sabe? Isso é um tema muito polêmico, porque até hoje, em pleno 2021, a gente sabe que as pessoas ainda têm como se diz, um estigma mesmo, como foi citado na redação, se tem um preconceito. Sim. Em terapia, tipo, até hoje tu falar que vai na terapia é uma coisa que ou gera olhares estranhos, ou curiosidade, não é algo normal, como deveria ser, porque é necessário cuidar da saúde, como cuidar de qualquer outra parte do teu corpo. E aí as pessoas ficam procurando caminhos alternativos mais fáceis às vezes, ou às vezes se querem, surge a onda na internet de Setembro Amarelo, não desvalorizando Setembro Amarelo de maneira nenhuma, eu acho um movimento legítimo demais, e deixando claro aqui que não é só em setembro que se cuida, no ano inteiro, mas isso não deslegitimiza a causa de falar em um mês específico. O fato de tu falar em setembro não quer dizer que tu não precisa falar nos outros meses, mas as pessoas entraram muito na onda bonita do like, da campanha de quero ajudar, então vou disponibilizar meu inbox. Cara, tu disponibilizar o teu inbox se tu tem 15 anos de idade, ou se tu tem mais e não é da área, é extremamente perigoso, porque isso não é um assuntinho de vizinha, de comadre comentar, é coisa de profissional da área, é saúde, então deixa pra quem entende isso, sabe? E às vezes as pessoas até querem, na maior das boas intenções, ajudar, e não conseguem fazer isso, acabam fazendo até pior, que é se meter em querer ajudar em algo que não é da área delas, então não é legal. Mas por isso que foi interessante chamarem mesmo esse assunto na redação, para o pessoal começar a dar uma pesquisada mais séria, sabe? Porque é algo que realmente merece atenção.
Até porque a gente acontece bastante, acredito eu, em ambientes familiares, por exemplo, comentários, isso é uma parte da estigmatização das doenças mentais, né? Ah, porque o fulano, a fulana tá com depressão, né? Tá ansioso, tá ansiosa. Ah, porque como é que pode? Fulana tem tudo, tem pai, tem mãe, tem casa, tem... Esse é um comentário que eu acho que eu vi muita gente, né, muita gente falando sobre, é um comentário que eu já vivenciei sendo feito, assim. E é bom para abrir os olhos para as pessoas talvez entenderem que não é isso, não é assim. Existe uma série de comentários negativos em relação a essas coisas que são feitos que estão errados, completamente errados, né? E a gente precisa procurar um pouco mais para entender, para poder lidar com isso, né? É vital fazer isso. Engraçado não, né? Mas modo de falar. Que a gente comentou tanto no passado falando sobre história, sobre pesquisar fontes, sobre falar com pessoa séria da área. E falando de história, sabe? E nesse caso também algo, sabe? Requer pesquisa, mas vai ver com quem, tu vai pesquisar direitinho, procura algum profissional da área que tenha lá seu cadastro, seu registro médico, coisa do tipo, nem sei falar muito bem como é, mas tipo, vale sempre pesquisar a fundo sobre com quem tu tá tirando como base pra tua pesquisa, sabe? E esse caso de saúde mental é questão química, hormonal, às vezes também, não sou da área, então não tem como dizer muito bem isso, mas não é falta de nada, não é descaso, não é ingratidão, não é falta de religião, não é falta de nada, porque é muito além do que a gente entende, sabe? A gente que é leigo, é muito complicado opinar como mero, é tal coisa, não é, ou é descaso da pessoa. Exatamente. Tipo, é muito complicado, um tema delicado que realmente merece atenção. E, bom, tomara que surta um efeito positivo, né? Esse tema ter saído na redação do Enem. Outra coisa, falando um pouquinho agora da prova de história, uma questão que me chamou a atenção, uma questão específica, eu até falei no meu Twitter pessoal sobre isso, que foi uma questão que citou o livro do Carlo Ginzburg, né? Que é um historiador, que é o Queijo e os Vermes. O Queijo e os Vermes é um livro que fala, é uma pesquisa, né, do Carlo Ginzburg, sobre um caso específico de um moleiro do período da Inquisição, tá? Ele era Menóquio, o nome dele, né? Menóquio, se eu não me engano. E esse sujeito, ele tinha uma cosmogonia, né? Que a cosmogonia é aquela visão cósmica estrutural do mundo, né? Ele tinha essa visão de que as coisas eram completamente diferentes do que elas são. Então, aquela interpretação que ia contra a interpretação religiosa católica, né? E esse tema, na verdade, do livro, ele é importante para entender todo aquele contexto ali durante e pós-protestantismo, né? De entender que existem várias interpretações que surgem dos textos sagrados depois que se questionam eles, né? No período do protestantismo, das reformas protestantes. E não que a Igreja Católica visse isso de uma maneira positiva depois, né? Mas eu achei... O que me chamou a atenção nesse caso foi que foi citado um trecho desse livro, que é um livro muito importante para falar na área, mas é um livro que eu nunca ouvi falar quando eu estava no ensino médio, nem cheguei perto, eu fui ver só na graduação, assim, né? Bem mais pro meio da graduação. É um livro bem pesado. E querendo ou não, tem que ter uma certa noção do que tem no conteúdo da pesquisa, né? Para poder entender a questão, fazer aquela comparação para entender a questão. Isso me chamou a atenção, né? Foi uma pergunta bem boa, mas eu achei bem pesada ali para quem tá saindo do ensino médio. Pois eu lembro que a gente até comentou ali na época dos dias da prova, quando tu tinhas feito a prova e falou disso. Eu tenho esse livro, Queijo e os Vermes, de fato a gente vê muito ele na faculdade de História, mas assim como tu, eu antes da faculdade não tinha visto. Antes do terceiro semestre, quando a gente faz a cadeira de Medieval 1, não sabia da existência dele. De fato, que nem tu disse, ele é um livro pesado, ele é um livro pequenininho, eu tenho a versão pocket dele, e ele não é ruim, é uma história maravilhosa, gostosa de ler, mas ao mesmo tempo é um tanto rebuscada, sabe? Ele é de um período muito diferente do que a gente vive, com uma linguagem diferente. Então, assim, de certa forma, ele acaba sendo maçante. Embora gostoso de ler, ele também consegue ser maçante. Então, a gente ficou questionando isso, sabe? Porque o pessoalzinho que tá no ensino médio, que não faz ideia... Porque, assim, a gente que faz história geralmente faz porque gosta, né? Eu não consigo imaginar outro motivo pra fazer. Sim. A gente até então não sabia nem da existência. Agora, tu imagina alguém que tá no ensino médio, que nem é chegado em história, ou até que é chegado, mas nunca ouviu falar, chegando lá e dando de cara com Ginsburg, sabe? E aí, eu acho que meio que entra
esses dias surgiu um debate na internet, no Twitter ali, daquele youtuber, não vamos trabalhar com nomes aqui, mas enfim, acho que todo mundo sabe de que eu tô falando, com aquele youtuber que questionou o ensino da literatura, que é chato, que dão linguagem chata para os jovens, livros chatos. E aí muita gente da área foi lá dizer, poxa, não subestime, sabe? É o momento que as pessoas conhecem isso, e muita gente tem sim capacidade de ser adolescente, de fazer uma leitura complexa, de conhecer, gostar, de conhecer e de se aproximar e acabar gostando disso. E aí a mesma coisa eu digo ali, sabe? É chatinho o Ginsburg, mas claro, que bom que todo mundo conhecesse, que já tivesse acesso antes, mas a realidade é que não tem. A gente foi conhecer na faculdade, então tu imagina o pessoal do ensino médio, vendo pela primeira vez um Ginsburg no Enem, sabe? A gente questionou isso, poxa, de tipo... Que complicado, né? Que louco isso, que curioso. Até porque aqui no Brasil não se tem a tradição, né, o costume, na verdade, perdão, de ler, né, material, livros, pesquisas feitas por historiadores, né, falando aqui do pessoal fora da academia, tá? Fora da academia. Então não se tem esse costume. Se tem muito costume que é muito vendido, né, são muito vendidos e populares, os livros geralmente de jornalistas falando sobre a história. Né? Sim. Por quê? Porque muitos jornalistas tentam fazer aquela coisa que eles dizem que é tornar mais acessível a leitura do material dos historiadores, né? Então acabam fazendo, quando não fazem ali um trabalho bem pobre de pesquisa ali, para tentar mostrar um lado alternativo da história, focalizar a história, né? Tem aquela questão do ensaio bibliográfico. Faz um grande ensaio, utilizando obras de historiadores, utilizando uma visão ali pessoal, né? Claro, né? Bem subjetivo, né? Mas isso é óbvio. Mas acaba tirando muito da importância e do contexto nos quais as obras foram produzidas. Então isso esvazia muito de muita coisa aí, quando se faz isso. E aqui no Brasil se consome muito mais isso do que livros de fato produzidos por historiadores, né? A gente tem... Isso é bem, de certa forma, acaba sendo perigoso, sabe? Bastante. Não é muito adquirir conhecimento, mas é preocupante tu adquirir conhecimento e usar, por exemplo, usando esse exemplo mesmo, usar conteúdo de jornalista como se fosse conteúdo de historiador. Uhum. Eu curso publicidade, já fiz até metade do curso, e até praticamente a metade eu tive aula cadeira junto com uma cadeira de jornalismo. E eu, como aluna de história, digo que eu não teria como fazer o trabalho de jornalista porque cada uma das faculdades é muito diferente da outra. Uhum, exatamente. Assim como o jornalista pode pesquisar a história e falar sobre, mas precisa deixar muito claro, ele é jornalista, ele não fez as cadeiras da faculdade de história, ele não viu como a gente viu. E assim, não querendo dar carteiraço, como eu já escutei que eu dou carteiraço nas pessoas, porque não é isso, é de certa forma exigir que nos respeitem. História é uma profissão como qualquer outra, não é achismo, não é, como é que se diz quando doutrinação e tal. A gente faz uma pesquisa séria, a gente vai mais a fundo possível na tentativa de pesquisar os dois lados da verdade e descobrir qual deles é o realmente próximo do que aconteceu. Não, isso são então, metodologias... Assim, não é achismo, não é doutrinação. Uhum. Então a gente tem de fato pesquisa, a gente tem metodologias diferentes, a gente tem coisas voltadas para cada área. Então é muito complicado quando alguém que é de outra faculdade chega e dá aquilo como verdade, como se ela de fato fosse daquela área, porque não é, sabe? Então é muito complicado. Não tô dizendo que não dá para ler jornalista falando sobre história, claro que dá, mas vai ciente que não é historiador, é uma pessoa leiga na área, que pode ser muito bom profissional na sua área do jornalismo, mas na história pode ser um curioso, pode até ser um bom pesquisador, mas ainda não teve todo o tempo de pesquisa, de metodologia, de anos de dedicação debruçado sobre o assunto como a gente tem. Então dá para ler sim, mas com cuidado, ciente de quem está lendo, que não dá para usar o texto de um jornalista como verdade absoluta sobre história, porque ele não é historiador. Então ele não pesquisou como... Não dá para botar um padeiro a fazer, sei lá, uma coisa que não é da área dele e reclamar que fica ruim, porque talvez ele não conheça a técnica daquilo, sabe? Então é meio muito complicado esse uso de fontes, assim, sem ver com essa certa atenção, com cuidado, sabe? Não é querer menosprezar as áreas, o ponto é não utilizar um profissional de uma área como referência para outra. Nenhum dos dois é menos, só que um tem um pouco mais de conhecimento do que o outro, sabe? Cada um tem seu conhecimento específico. De conhecimento específico, né? E às vezes pode pesquisar totalmente, tem liberdade total para pesquisar, e que bom que quer aprender.
mas vamos ver até que ponto ele aprendeu, até que ponto se dedicou de fato para isso. Eu acho que a questão dos jornalistas, né, que escrevem sobre história e tal, não é desrespeitar o trabalho, até porque o trabalho de produção daqueles livros ali são muito bons. Os livros eu já li, né, vários. Mas é um livro que a gente tem que ter na nossa cabeça, que não se pode usar, por exemplo, como um material para ter como base um tema de pesquisa científica, por exemplo, né? Porque Sim. é um livro ali, é uma obra ficcional, né? Como todas as outras, mas tem que existir a relativização do que está se lendo. Então, assim, jornalismo e história são, ao meu ver, áreas do conhecimento, áreas das ciências humanas, da comunicação e ciências humanas, né? Que andam juntas, muitas vezes, mas dadas as suas devidas proporções e diálogos em momentos extremamente específicos. Existem pontos em que ambas dialogam, pontos em que ambas diferem, e precisa existir, eu acho, essa noção de que o jornalista que está escrevendo a história, ele é um escritor, ele é uma pessoa com muito talento na área da comunicação e para escrever aquilo ali, mas a pesquisa dele acerca daquele tema, ela não vai ser, provavelmente ela não vai ser tão voltada para a metodologia de fato de pesquisa de história do que um historiador, entendeu? Sim, e não nem dizendo que não é uma pesquisa séria, sabe? Só que às vezes existe uma metodologia para tal coisa. Como a gente estuda com historiadores que passaram a vida pesquisando focados nisso, já se desenvolveu a técnica deles de pesquisar história, sabe? Então, se tu é do jornalismo, é complicado tu estudar história com a metodologia do jornalismo, porque são áreas complementares, com certeza, que dialogam, trabalham muito bem. Inclusive, a gente tem uma certa rixinha entre história e jornalismo, mas a gente da história assume que jornalista escreve muito, de forma muito mais acessível do que o historiador. A gente acha nossas aventuras chatas, só que ainda assim, cada um na sua área, na hora de saber por que está usando tal metodologia, como fazer tal metodologia. Então, assim, não menosprezando o que se faz, mas sabendo o diferencial que de fato é fonte e o que não é, sabe? O que de fato é da área ou não. Por que a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, quando a gente vai ler essas obras que não são feitas por historiadores, né? Como eu disse, é entender que aquilo ali é uma visão completamente diferente, aquilo ali não tem o compromisso que um cientista, né, que um historiador ou uma historiadora vão ter com um tema. Toda aquela questão que a gente, quando trabalha com metodologia de história, de esgotar fontes, de ter um aporte teórico todo voltado para aquele contexto ali que se está estudando, né? Então, por exemplo, quando a gente vê algum trabalho com o lado alternativo, o lado sombrio, aquilo que a história não te conta, a história é contada pelos vencedores, todo esse tipo de coisa, assim, que é um clickbait, né? É um clickbait. Mas enfim, a gente acabou divagando bastante no tema, mas foi muito importante, ponto bem importante da gente ter falado. Eu sou uma pessoa que eu critiquei muito há pouco tempo atrás o fato de que o pessoal o acadêmico, né, na área da história e tal, não se fazia tão presente em meios alternativos, que é onde essas pessoas que não são talvez devidamente qualificadas estão ocupando espaços da nossa área. Então eu acho que eu acabei criticando, mas de certa parte eu entendo essas pessoas quando dizem que o trabalho do historiador, da historiadora, ele é sério, ele tem um meio no qual ele circula, que é o meio acadêmico, né, o meio das pesquisas, e que talvez seja melhor levar as pessoas dos meios alternativos para conhecerem esta área, né, que é mais aprofundada, é mais séria, mais voltada para o compromisso com o trabalho que está se fazendo, né. Mas eu ainda acho que as pessoas da área poderiam se ocupar espaços em áreas alternativas pelo simples fato de que existe um grande público que está aqui, né? Nessa área da internet. Sim. E tudo mais. Tem um grande público que está aqui. E quem está se comunicando com esse público em níveis de massa são pessoas que se dizem especialistas nessa área, podem até ser formados e tudo mais, mas não têm o mesmo compromisso, não são tão sérias e muitas vezes estão dialogando com passando coisas extremamente prejudiciais. Quando a gente está falando aí de revisionismo, negacionismo histórico, disfarçado de revisionismo histórico, né, como diz o filósofo e youtuber também, o Henri Bugalho, né, é um negacionismo fantasiado de revisionismo,
para tentar fazer uma coisa meio sensacionalista, assim, porque é o que dá audiência, né? Transformar a história em fofoca, dizer que a história tem vários lados, lados obscuros que estão tentando te esconder, e quando nada disso, né? Nada disso é verdade. Existe toda uma metodologia científica quando se vai trabalhar com revisionismo, por exemplo. Existe uma série de interpretação e aporte teórico para fazer uma interpretação de fontes e tudo mais. Então, saber disso é uma coisa importante para quem está consumindo esse conteúdo. Saber que, peraí, eu tô vendo esse cara aí, ou essa mulher aí, mas eles não estão me falando uma coisa que, peraí, não faz muito sentido, né? Por isso que eu acho que esses espaços precisam ter uma participação. Não é exatamente, complementando isso que tu tá falando, a gente tá na era da tecnologia, da informação muito rápida, de chega, de avanço, de vai pra cá e vai pra lá. Então, é uma reflexão boa da gente que estuda e pesquisa fazer que tipo de conhecimento, de informação está sendo repassado nessa área de informações tão rápidas, sabe? E até que ponto a gente está se aproveitando desse espaço, tá usando ele para colocar nossa informação. Então, acho que até foi esse foi um dos principais motivos até da gente criar o Desarquivando, porque é meio que nosso compromisso também, sabe? Se a gente estuda isso sério, se a gente vai atrás disso, se a gente gosta tanto de educação e quer levar isso para as pessoas, se a gente tem a possibilidade de levar isso através da comunicação, da informação rápida, que é essa era que a gente está, é meio que, de certa forma, não digo uma obrigação, mas um compromisso nosso, sabe? A gente aproveitar disso, dessa possibilidade que a gente tem, para passar adiante, porque senão é exatamente aquilo que tu falou, tem muita informação rolando, então é mais fácil ir naquela que desperta mais curiosidade, que o cara se empenha mais em ganhar visibilidade com like e tal, e às vezes ele não tá com um compromisso tão sério com a verdade, sabe? E mais com a ego mesmo, sabe? Então é uma forma da gente também levar esse conhecimento que a gente busca ir atrás para as outras pessoas, porque a gente não estuda de graça lá, sabe? A gente tem algum motivo para estar querendo estudar e é meio que uma responsabilidade nossa também levar isso adiante. Exatamente, ainda mais num mercado hoje que é bem complicado aqui no Brasil para quem é da área para atuar. Então quem está atuando, quem está fazendo pesquisa, quem está produzindo está dentro de uma luta bem grande para poder fazer isso. Sim. Então não é nada voltado para o entretenimento, aquele tipo de entretenimento que busca coisas fáceis, rasas e rápidas, né? Mas há de melhorar, né? A ideia exatamente do Desarquivando é essa, é tentar, de alguma maneira, ocupar um espaço em que a gente pode ocupar e deve ocupar, né? Junto com todo mundo mais que está aí, né? Então, falando um pouquinho, esse tema livre que a gente está testando agora nesse tipo de episódio, que a gente só ligou aqui e está falando, é interessante por causa disso, né? Flui bastante o assunto, vai se entrando em tópicos como se tivesse sentado ali na Quem é Aqui de Pelota, sabe, na mesa do bar do Zé e conversando, entendeu? É uma coisa que flui bastante, eu acho um modelo legal pra gente manter uma regularidade, assim, pelo menos de vez em quando, sempre postar, né? Sim. A gente começou Desarquivando no ano passado, tinha a ideia de fazer ele até com mais regularidade, só que uma coisa que a gente deixou para conhecimento de todo mundo desde o início é que a gente tem vários compromissos, que é um projeto alternativo, que a gente não tem lucro nenhum com isso, que a gente tem as nossas vidas para tocar também, que todo mundo tem muito compromisso, então às vezes a gente não deu conta tanto quanto queria. A gente não desistiu, a gente precisou fazer uma parada justamente no momento do Enem, que infelizmente foi ruim, tipo, gostaria de estar acompanhando, dando mais atenção, mas a gente deu de conta que não estava dando de conta, então não estava dando conta. Mas a gente está aí, a gente quer ver, está se adaptando, está tentando entender como a gente pode fazer isso funcionar de uma forma que seja mais regular e que a gente consiga fazer melhor, porque processos, né? A gente está no processo de entender como fazer isso funcionar melhor. E assim, a gente tem a oportunidade de estar falando. Então, assim, são mídias alternativas, a gente quer descobrir como fazer isso funcionar melhor, exatamente para estar tendo essa oportunidade de dialogar, sabe? De fazer uma cadeira alternativa, de certa forma, assim, falando bem formalmente falando. Exatamente. Então voltaremos, né? Estaremos produzindo mais conteúdo dessa vez de uma maneira mais regular, mais constante, né? Para seguirmos o projeto aí desde o início do ano até a data do próximo Enem, né? Então, gostaríamos de agradecer, como sempre, quem está acompanhando, quem escuta. Talvez venham novidades por aí, estamos trabalhando por trás das cortinas, por baixo dos panos.
Então pode ser que venha novidade grande aí. E bom, que tenham todos e todas que fizeram o Enem tenham tido aí uma boa prova, tenham bons resultados, possam seguir nas suas respectivas áreas desejadas, né? Se acabarem indo para a área aí das ciências humanas, não é o fim do mundo ainda, tá? Vai dar tudo certo. Se estiverem indo para a área das exatas, me desculpa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, que dê tudo certo para todo mundo. Vamos mais um ano e dessa vez vamos estar juntos aqui durante mais tempo, por mais vezes. Então, Tainise, queria deixar as tuas palavras. O pessoal que está fazendo o Enem, tipo, tanto pela primeira vez como outras, tudo bem às vezes não passar, eu sei que é uma expectativa muito grande, que para muitas pessoas isso realmente muda a vida, senão para todo mundo, ninguém está fazendo sem motivo, todo mundo vai por algum motivo, a maioria pelo menos, as pessoas fazem para teste, mas a maioria porque realmente querem entrar na faculdade, podendo não se cobrem tanto, tá, é normal, nem todo mundo passa de primeira e tudo bem, tranquilo, é normal. Boa sorte, a gente está num momento complicado, atípico. Fora isso, também na vida normal, de quem está escutando, se cuida em função da pandemia e tudo mais, que a gente vem falando desde o ano passado. Cada área é muito importante, muito bonita, muito necessária. Alguma recebe mais atenção do que outra, mas tudo bem, não vamos desistir dos nossos sonhos. Então, assim, calma, tá todo mundo no caos, tá todo mundo em desespero, então vamos ficar do desespero na calminha junto. Mas é isso, assim, ó, que bom que a gente tá voltando, tomara que a gente consiga encontrar maneiras de fazer isso funcionar melhor esse ano. E é isso, espero que a gente tenha um bom ano pela frente, que a gente se encontre conforme possível no Desarquivando aqui. E a gente sempre diz, sugestões são bem-vindas. A gente não é um projetinho pequeno que não tem o alcance que a gente gostaria, mas estamos com boa vontade de que as coisas funcionem bem. Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijão da Thay para todo mundo. Estamos aí de volta. Não esqueçam de conferir as redes sociais lá do Desarquivando. Estamos no Twitter, no Instagram, com o @Desarquivando. Estamos lá no Facebook também, né? Desarquivando História. E no YouTube também, como Desarquivando História, tá? Quem quiser nos acompanhar lá, tem um material que já está postado, tem mais material que vai sair, tá? E também, quem quiser dar uma olhadinha, nós temos uma conta de arrecadação no PicPay, para quem quiser colaborar para ajudar com, digamos assim, ajudar o projeto a se manter, né? Porque por mais que não tenha fins lucrativos, o projeto custa, né? Tem um valor que tem que girar para que as coisas possam acontecer, e a gente vai segurando daqui enquanto dá, mas quem quiser ajudar, toda ajuda é bem-vinda para colaborar com o projeto, tá, gente? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todo mundo.